Já está gravando, Susana. Está ótimo. Obrigada, professor. Bom, voltando aqui então, na primeira parte da aula ficou tudo claro? Querem fazer alguma pergunta? Querem que eu explique alguma parte adicional? Ou podemos seguir? Vou seguir então. Qualquer coisa vão me interrompendo, tá? Bom, então, essa é uma parte muito importante do nosso estudo, é ter esta definição bem clara, assim, logo de início, né? Que incerteza e risco, para nós, não é a mesma coisa. Tá? Quando digo para nós, é para os tomadores de decisão que estão escolhendo a estratégia de produção para um campo de petróleo. Tá? Incerteza não é uma coisa que risco. Por quê? Então, incerteza, ela advém da falta de conhecimento. Tá? Ou seja, e vai refletir o conjunto de possíveis valores que os nossos outputs podem ter. Tá? Ou seja, vem lá atrás. Eu não sei se a PVT se caracteriza por esta tabela, aquela ou aquela, isso é incerteza, tá? E isso vai ter uma consequência, tá? O meu fator de recuperação pode ser X, Y ou Z, tá? Isso é incerteza. Quando nós estamos a falar de risco, já entra o que é bom e o que é ruim dentro do domínio da incerteza, tá? Ou seja, um exemplo. Nós sabemos, devem ter ouvido falar em cenários base, pessimista e otimista, tá? Nós temos valores pessimistas e otimistas porque nós temos incerteza, mas um valor otimista não é risco, tá? Então, risco está associado ao que é ruim no domínio da incerteza, tá? O que vai dar-nos a levar um desempenho abaixo do que nós precisamos para ter um projeto bem-sucedido. Tá? Ou seja, risco vai ter um domínio apenas da incerteza, porque a incerteza em si, ela vai ter o que nós chamamos de upsides, não é? Que são essa parte boa da incerteza, não é? Nós fazemos estimativas do valor dos nossos atributos, mas isso se reflete num range de valores mais otimistas, ou seja, mais vantajosos, que nós desejamos que, se eles se concretizarem, consiga explorá-los. A gente chama isso de upside. E o lado ruim, não é? O lado que nós não queremos, ou que queremos mitigar, são os downsides, e aí sim entra o risco, tá? Então, isso é importante ter essa análise, porque antigamente tinha-se muito esse conceito de que risco é tudo, a incerteza é o risco, tá? Até que a gente, aquela curva que eu vos mostrei lá atrás, e que eu falei que ela é curva de risco, porque se pensava que tudo aquilo era risco, tá? E isso vem de uma correlação com outros tipos de domínios de estudo, estão fora da rede regulatória, assim, no mercado financeiro, por exemplo, a gente pode perder tanto com a subida como com a descida, não é? Tipo, de uma ação. Depende da posição que a pessoa tomou, certo? Ou seja, a incerteza, como todo aquele leque de incerteza pode ser um potencial da pessoa ganhar, também pode ser um potencial da pessoa perder, não é? Então, isso tudo era risco, tá? Então, variabilidade era associado a risco. No nosso caso, variabilidade não é necessariamente risco. Se eu estou a falar que é um valor otimista, é uma variabilidade que não é risco, tá? Então, vários conceitos que ainda às vezes aparecem, porque vai também depender da linha de pesquisa dos próprios grupos, e também vai depender da própria planejamento estratégico e visão. Então não há uma única resposta, mas começa a ser consensual de que incerteza e risco não é sinónimo, tá? No caso específico do nosso problema de desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza, tá? E isso, ter essa visão é super importante depois lá na frente, tá? Exatamente por conta dessa que eu coloquei aqui, tá? Porque se nós conseguimos ver incerteza como algo muito mais do que risco, sendo risco o que é ruim, eu consigo explorar e tentar captar lá na frente esses valores otimistas, se eles se verificarem. O preço do óleo é um exemplo. Hoje o valor, imaginemos que um valor base ali da análise a gente considera 50 ou 40 ao Brent. Se ele descer para 30, isso é arriscado.
mas se eu subir para 60 ou para 100 não é arriscado. Então, é incerto o valor do Brent no futuro, mas nem toda essa incerteza é ruim, tá? Então, voltando àquela imagem que eu mostrei lá atrás, que seria a curva de risco, né, que seria a probabilidade acumulada do conjunto de valores, ou seja, no nosso caso do VPL, a gente sabe que ele pode variar, para este exemplo, entre um pouquinho menos do que 1 bi até 3 bi, né, certo? Tendo esse perfil de probabilidade, tá? Aí, como é que nós então avaliamos essa curva de risco, não é? Essa variabilidade seria então, nós chamamos de incerteza, não é? Eu não sei exatamente qual vai ser o valor do meu VPL, tá? Daí a gente chama aqui de incerteza. Risco é isso, lembrando que risco é o que é indesejado, então é o que estou abaixo do meu benchmark ou o meu target, não é? A retorno que eu espero alcançar. Se eu, neste exemplo, coloquei aqui um pouquinho abaixo de 1 bi, tá? Se o meu expectativa é alcançar neste asset pelo menos 1 bi, se eu não conseguir alcançar isso é ruim para a empresa. Então, é arriscado e eu quero tomar ações para ver como é que eu posso fazer para lidar com esse problema, tá? Agora, se a minha expectativa é chegar pelo menos a 1 bi e eu verificar que afinal eu consegui chegar aqui, isso já não é risco. Então, a gente chama isso de potencial de ganho, tá? Então, potencial de perda ou risco de perda e o potencial de ganho, tá? Elementos importantes, tá? Essa linha vertical, não há uma resposta certa na que essa linha vertical se posicione, tá? Porque quando nós estamos a falar, a incerteza é uma coisa inerente à falta de conhecimento. Então, eu com todo o conhecimento que eu tenho hoje, todos os dados que eu tenho hoje, isto é o mais preciso que eu consigo chegar num valor do dado atributo, tá? Isso é objetivo, não é subjetivo. Risco é algo mais subjetivo. Por quê? Porque ela depende não só de um fator físico, ela depende do planejamento estratégico da empresa, ela depende da dimensão da empresa, do portfólio da empresa. Então, assim, como devem imaginar, o nível de risco que uma empresa, por exemplo, Petrobras, consegue enfrentar, considerando que ela tem um portfólio bem diverso de assets, etc., comparando com uma empresa, aquelas empresas novas que estão a entrar nos campos marginais, assim, das novas rodadas onshore, não dá para comparar, então, ou seja, para essa empresa, se calhar para eles risco é dar prejuízo. Se tiver o VPL positivo no projeto para eles, já está ótimo, tá? Eles só querem alcançar o VPL positivo, então para eles o risco poderia ficar aqui, nessa linha. Então, para eles esse projeto é super interessante, porque a chance de dar errado, a chance de darem negativo, né, terem prejuízo, é menos do que 10%, tá? Então, eles têm quase 95%, e isso é que eu estou já agora aqui a entrar na leitura deste gráfico, né? Vocês viram que ele varia de menos 1 bi a 3 bi, e agora estou a dizer que aqui aproximadamente 0,95, né? Quer dizer que eu tenho pelo menos 95% de chance de ter retornos positivos, tá? Então, o nível de risco desse projeto para uma empresa marginal, de campos marginais, que tem uns assets, um portfólio bem menos diversificado, tem uma capacidade de investimento bem menor, está interessada também em algo bem diferente, pode ser esse valor. Para uma empresa maior, não é, uma multinacional, pode, na verdade, um projeto desse não ser interessante para o portfólio deles. Tá? Então, assim, para eles não é interessante estarem a investir em algo que apenas vai dar lucro. Não, eles querem ter pelo menos um retorno Y. Tá? Então, essa linha vertical, ela é definida em função dessa multiplicidade de fatores. Tá? E aí faz a diferença, então, entre o que é risco, que é algo mais subjetivo, porque, no sentido em que depende, não é subjetivo, mas é algo mais variável, porque depende de uma multiplicidade de fatores. Tá? E aí, quando a gente vê muitas vezes na literatura usar o desvio padrão, tudo mais, que é um indicador puro de variabilidade para quantificar o risco, na nossa visão, é incompatível, né? Por conta dessa nossa interpretação da curva de risco. Tá? Ou seja, para nós, e de novo, porque isto vem lá do mercado financeiro, tá? A ideia de volatilidade é risco. Tá? Já no nosso caso, não, volatilidade não é risco. Então, a gente
separou estes domínios de variabilidade, não é? Entre o que é incerteza e o que é risco. Então a gente usa semidesvios, ou seja, o desvio padrão, ele mede o desvio em relação ao valor esperado, né? Então tanto para cima como para baixo. Os semidesvios padrão que a gente usou também, que é uma métrica já usada em outros domínios de economia, que a gente trouxe para o nosso problema, que achamos que ele está mais alinhado com a nossa interpretação da curva de risco. Aí o que é que acontece? A gente está a medir uma variabilidade só, no caso do desvio padrão, abaixo do nosso valor de referência, que a gente chamou o benchmark, e o semidesvio padrão superior acima do nosso benchmark. Então ele zera, tá? Aqui tem uma equaçãozinha, ele vai zerar toda a variabilidade que está fora do seu domínio, tá? Aqui, com essa mensagem aqui, o que é importante, que eu queria também retirar dessa mensagem desse slide, é que nossa tomada de decisão, né, que ainda não entramos nessa parte, estou ainda a falar na análise da curva de risco, né? Mas a nossa decisão, a gente tenta sempre torná-la não subjetiva, né? Objetiva, tá? Sair da subjetividade, ou seja, definir indicadores para uma tomada de decisão objetiva e quantitativa e criteriosa, tá? Qual é que é o principal desafio, tá? Aí é nós termos indicadores quantitativos que sejam compatíveis com o nosso problema, tá? Aí, se eu for usar um indicador errado, eu estou a tomar uma decisão baseada no indicador quantitativo, super objetivo, mas se eu não refletir bem o meu problema, eu posso tomar uma decisão não necessariamente errada, mas pelo menos subótima, não é? Longe, ou mais ou menos longe daquilo que eu poderia alcançar, tá? Aí, mais um ponto importante nessa definição de risco é o que é que quando nós olhamos para essa visão de fora de que risco é algo inerente ao tomador de decisão, no sentido da empresa, e não ao asset em si, não é? A gente entende que, de facto, o valor benchmark é fixo, independentemente da estratégia que eu estou a analisar, tá? Aqui, também é uma parte importante que eu preciso explicar, tá? Essas curvas de risco, esta curva de risco aqui eu mostrei só uma, tá? Ali estou a mostrar mais, tá? E aí eu esqueci de explicar essa parte importante, tá? Uma curva de risco, ela reflete, como eu estava a falar, a possibilidade de valores de, neste caso, VPL, de uma dada estratégia de produção para este conjunto de cenários, tá? Ou seja, aqui é uma linha contínua, só para simplificar, mas na verdade é um conjunto de pontos que nós temos aqui, em que cada um desses pontos é o VPL de um cenário de reservatório usando uma dada estratégia de produção, tá? Então, assim, para esta estratégia de produção, eu consigo ver a variabilidade, né, o grau de incerteza no meu VPL, o grau de risco e o grau de potencial de ganho, tá? Aqui eu disse assim, tá, mas lembram que eu tenho incerteza, então a escolha da estratégia de produção depende da incerteza, então aí eu posso ter várias possíveis estratégias para desenvolver o campo, eu tenho que escolher uma. Aí entra a curva de risco de novo, eu vou ter uma curva de risco para cada possível decisão que eu vou tomar, tá? Aqui no nosso exemplo são 9 curvas de risco, cada uma dessas 9 é uma possível estratégia de produção, que podem variar em quê? Podem variar no número de posses, podem variar simplesmente na posição de posses, podem variar no mecanismo de recuperação, podem variar na estratégia de gerenciar essa injeção ao longo do tempo. Então, são diferentes estratégias que eu posso aplicar no meu caso e eu preciso de as comparar para dizer assim, dado o meu conhecimento hoje, qual delas apresenta o melhor risco-retorno. Tá? Aqui também é uma análise importante que nós fazemos quando estamos sobre incerteza. Tá? A gente olha o retorno, que seria o VME, por exemplo, o valor esperado dos meus indicadores, mas também é importante olhar o risco. A gente anda no que a gente chama de análise risco-retorno, que está aqui, não é? E que, na verdade, nós achamos que não é só o risco-retorno, também tem aqui o risco, potencial de ganho e retorno, tá? Então, não podemos negligenciar este potencial de ganho, que até na literatura tens alguns artigos bastante interessantes que mostram que muitas vezes as empresas acabam por constatar, né, assim, análise que se chama pós-mortem, não é? Que
as análises já foram, as decisões já foram tomadas, já foi analisado o resultado e foi feita tipo uma retrospectiva de quão acertada essa decisão foi ou não foi, muitas vezes já se chegou a essa análise que a decisão final não foi tão boa assim, né, foi subótima, precisamente porque não foi dado o devido análise à incerteza, foi só focado no risco e não foi dada a devida análise a esse potencial de ganho. Então, perderam-se oportunidades que poderiam ter sido alcançadas e melhorar então o retorno do nosso asset, do nosso ativo, tá? Então aí tem esse exemplo aqui, tá? Que seria, estou aqui a dar um exemplo dessa análise risco-retorno, né? De 3 diferentes estratégias de produção, não é? Temos aqui uma laranja, uma azul e uma verde, tá? O nome delas está escrito aqui, tá? O que é que acontece, tá? Eu tenho 3 estratégias possíveis, tá? Eu tenho usei como benchmark, né? Como retorno no meu caso, tá? Nós não somos uma empresa, então nós não temos um perfil, não é? A gente está fazendo uma metodologia, então uma das propostas que a gente põe, tá? Ok, se não fosse feito mais nada, qual estratégia seria escolhida? Que é a análise mais simples que é feita. É que maximiza o valor esperado, tá? A expectativa média de cada uma tem um valor, e aquela tem o máximo expectativa, né, que é o valor esperado, a gente iria optar por ela, tá? Se não fosse entrar numa análise mais aprofundada de análise de incertezas, análise de risco e análise dos potenciais de ganho, tá? Tá, então vamos usar isso como referência, tá? Que seria o nosso benchmark. O VME da estratégia número 9, que é aqui a verdinha, é a que tem o máximo de VME, vou usar esse VME como benchmark, tá? Ok, eu olhando aqui a curva, eu já vejo que elas são bem diferentes, tá? Então, essa laranjinha aqui, ela parece ter estar bem mais para lá da linha vertical, tá? Se olharmos a área dela, ela está bem maior. As outras duas parecem bem grudadinhas, não é? Ou seja, parecem bem equivalentes nessa parte aqui das curvas, não é? Aqui parece que a verde é melhor, tá? Lembrando que, ou analisando que, quanto mais para lá a curva, melhor, né? Que eu estou em direção ao valor otimista, tenho mais chance de ter esses valores otimistas, tá? Ou seja, vejam que a verdinha chega quase até 5 bi, enquanto que a azulzinha só chega até 4 bi e aqui a laranja até 3, tá? Então, quando nós olhamos a análise de incerteza, tá? Que é toda a variabilidade, efetivamente, e temos então nesse gráfico aqui, na vertical está sempre o VME, que é o valor médio da curva, não é uma média ponderada de todos os pontos, então seria uma expectativa média, e aqui na horizontal tem o desvio padrão, tá? Que nós dissemos que usamos para quantificar toda a variabilidade da curva, o semidesvio padrão para quantificar esta dispersão abaixo do benchmark e o semidesvio padrão superior acima do benchmark, tá? Aí, o que é que acontece? A gente faz essa análise, tá? Ok, então já sabemos, né, que o VME da laranja é o pior, não é? Daí temos o da azul e o da verde em escadinha, e o desvio também está compatível com a nossa análise. A que tem menos variabilidade é a laranja, na sequência a azul e, por último, a verde, tá? Ok, está compatível, tá? Quando se fazia aquela análise de que desvio padrão, é bem comum ver-se desvio padrão como uma métrica de risco, nos levaria a crer o quê? Que a S6 é menos arriscada, não é? De facto, ela é bem menos variável. Mas se formos a olhar, ela, na verdade, ela só é menos variável, ela é bem mais arriscada. Porquê? Porque a chance dela ter o seu retorno abaixo do meu benchmark é muito maior que nas outras, tá? Por exemplo, lendo de novo a probabilidade, nas outras duas a gente tem aproximadamente 60% de chance de alcançar pelo menos este valor aqui, o benchmark, certo? Que é 1.5 bi, acho eu. Daí, na azul, na laranja, eu só tenho aproximadamente 25% de chance de ter um valor superior a isso, tá? Ou seja, vejam como eu tenho muito mais chance na laranja de ter um retorno pior, não é, do que o benchmark do que as outras. Então, ela apenas me dá um valor mais certo, assim, eu tenho menos incerteza no retorno da laranja, mas eu não tenho menos risco, tá? Aí, por isso é que os outros dois indicadores são bem mais interessantes, tá? A gente, se for a ver o risco das outras duas aqui, elas estão bem grudados, não é? Então, na verdade, elas são bem próximos, tá? Então, se formos a ver no nível de risco, elas são equivalentes, que é o que está aqui nestas duas. Já, em termos de potencial de ganho,
a verde é bem mais interessante, tá? Então, assim, nós depois podemos fazer vários indicadores, né, para ponderar o que é mais importante, se é o risco, se é o potencial de ganho, mas aqui, ou seja, se fôssemos escolher estas análises com base nesta definição de risco, a verde seria a mais interessante, tá? Apesar do retorno ser o mais variável, mais incerto, eu tanto posso ter quase um retorno zero, como posso chegar até 5 bi, mas para esta definição de risco, ela é que tem menos risco e ela é que tem maior potencial de ganho, porque de facto, se formos a ver, quase toda essa grande variabilidade que a gente tem na curva verde está acima da nossa referência, tá? Então, na verdade, se eu for escolher a curva azul, eu apenas não terei menos risco, eu apenas terei menos chance de ter um retorno maior, tá? E é esse tipo de análises que, de acordo com a literatura, não estavam a ser feitas e isso estava a impactar em que nós não tivéssemos em que nós, na verdade, as empresas não tivessem a explorar os ativos da melhor forma possível, estavam a perder essas oportunidades, porque estava a haver esse foco muito preocupado apenas num domínio particular da incerteza e olhar para a certeza como um problema e não como uma oportunidade, tá? Daí entramos na última parte da aula, tá? Que é o quê? Que é essa análise de indecisão, tá? Que, da mesma maneira que eu falei lá atrás, que risco e incerteza na mesma coisa, análise de risco e análise de decisão não é a mesma coisa, tá? A análise de decisão, ela vai muito mais além da análise de risco. A análise de risco é uma etapa necessária, mas ela é apenas uma etapa que foca nessa quantificação, tá? Fizemos aquela análise, não é? Das 3 curvas. Eu vi que na curva verde o retorno era mais incerto, é verdade, mas na verdade, comparando com as alternativas, ela era que tinha menos risco, o maior valor monetário esperado e a maior variabilidade no domínio otimista da incerteza, certo? Então, agora, o que é que eu vou fazer com essas informações? É aí que entra a análise de decisão, tá? Eu vou fazer aquela análise quantitativa do meu risco e das minhas oportunidades de ganho para eu conseguir introduzir isso no meu processo decisório e melhorar as minhas decisões, tá? Então, o que é que acontece, tá? Então, é isso. A análise de risco é identificar o risco, para identificar ações para mitigar esse risco, identificar oportunidades também como consequência para identificar as ações para tentar aproveitar e explorar essas oportunidades, tá? Ou seja, se formos a gente fazer análise de risco, quantificou o risco, mas parou ali, não tem valor para o nosso ativo, tá? A ideia é que a gente consiga agregar valor pegando nessa quantificação do risco e trazendo para a nossa tomada de decisão, tá? Então, de novo, é uma disciplina mais complexa, porque ela vai envolver vários conceitos de várias áreas, tá? Não vamos estar só no elemento reservatório, tá? Ela é multidisciplinar e é um processo altamente complexo, porque temos aqui os 2 domínios que temos vindo a falar até agora. Temos o domínio das incertezas e temos o domínio das variáveis de decisão e da sua alta dependência entre um e outro, tá? Um elemento de pesquisa que nós temos também trabalhado bastante no Unici ao longo desses últimos anos é tentar, tendo a noção de que este processo de análise de decisão é um processo multidisciplinar, complexo e que muitas vezes ele depende da experiência profissional do decisor, tá? Como é que a gente consegue, e vendo também essas análises da literatura, dessas análises pós-mortem, que mostram em que momentos é que essas análises dos decisores falharam, a gente consegue trazer isso para a academia e pesquisar como é que a gente consegue desenvolver ferramentas e indicadores adequados para fazer análises mais efetivas. Precisamente, que ela é um ótimo exemplo do desvio padrão. O uso do indicador quantitativo de risco que não reflete o risco efetivo do projeto estava a levar a decisões subótimas em muitos ativos. Não? Bom, então, voltando àquela figura, não é? A gente já viu que temos os 2 domínios. Quando a gente fala, então, mitigar o risco, o nosso foco, o target da análise, é este domínio da curva de risco, tá? Nós não estamos preocupados com o resto, tá? Muitas vezes o que acontece é, eu ao mitigar o risco, estou a tentar então desgrudar e trazer esta curva mais para cá,
e obviamente eu posso perder oportunidades de ganho, tá? Um exemplo, eu para minimizar as minhas perdas, eu posso optar por fazer um investimento menor no meu ativo, tá? Ou seja, eu não vou perder tanto caso seja um nível, o volume de all-in place não seja tão otimista como eu pensava, ou tenha algum outro problemas, eu vou minimizar as minhas perdas investindo menos, tá? Mas qual é que é a consequência? Se eu faço um investimento menor, eu também posso perder, não é? Que seria o que aconteceu aqui, estas chances de ter uns retornos maiores, tá? Que são, estes eventos são menos prováveis, não é? Porque a gente vê que a curva quase que está aqui a tender para zero, não é? Começa assim, o declive da curva cai bastante, ou seja, a gente começa a ter valores cada vez mais altos, mas ao mesmo tempo cada vez menos prováveis, mas pode acontecer. E se a gente tiver nesses valores mais otimistas dos nossos atributos, e se eu optar por uma estratégia de mitigar os riscos, eu posso perder essa oportunidade, tá? O inverso, em quem foca só no explorar esse potencial de ganho, tá? Ou seja, existe de novo um exemplo, existe uma chance de eu ter uns volumes recuperáveis bem altos, tá? Então eu vou logo fazer um investimento de início bem agressivo, já contar que eu vou conseguir alcançar esses valores, tá? Aí o que é que acontece? Se de facto eu tiver um relatório bem mais otimista do que a média, eu consigo melhorar esse potencial retorno, mas se não for otimista, se for um caso bem mais pessimista do que teríamos antecipado, isso pode aumentar com a minha exposição e as minhas perdas, tá? Então, isso para dizer que o problema não é assim tão simples, não consegue desassociar, porque todas essas curvas representam uma estratégia, um conjunto de ações que vamos fazer, tá? Aí a gente entra mais em como a gente consegue implementar esse processo de tomada de decisão e análise de decisão, tá? Eu trouxe aqui a figura dos 12 passos só para a gente se localizar, tá? Então, vocês já viram as aulas de construção dos modelos, não é? Já viram as aulas de simulação de dados e agora estamos neste domínio aqui, tá? Então, lembrando, com base em todos os dados disponíveis e o conhecimento disponível, que é o que está aqui escrito, a gente constrói os nossos modelos de simulação com a máxima fidelidade possível e, em função do nosso objetivo de estudo, vai definir simplificações que se façam necessárias para chegarmos no que a gente chama dos Fit for Purpose Simulation Models, que são, como a gente falou no início, os modelos de simulação com características específicas que atendam ao objetivo do estudo, não é? Aí a gente entra no nosso processo, tá? Quando há dados, não é? Se existirem já dados de produção, não é? Que foi o foco da aula do CEL, a gente entra com essas medições em um processo de assimilação de dados para fazer as correções necessárias aos nossos modelos de simulação ou até à caracterização geológica, né? Se for o caso, a gente vir que é necessário fazer essas correções a um nível mais primitivo, fazer esse loop, tá? Quando nós entramos aqui nas análises que eu estou a falar hoje, a gente já estou a passar pela premissa de que já foi feito todo esse estudo prévio, ou seja, os meus conjuntos de modelos de simulação estão compatíveis com todos os dados atuais, sejam eles SIRC, que sejam eles dados de produção, que sejam eles perfis, são compatíveis com essas medições existentes e podem ser usados de forma segura no processo de otimização e tomada de decisão, tá? Daí temos os 12 passos, tá? De novo, que eu acho que já devem ter visto isso algumas vezes, e nós estamos então aqui na parte azul, tá? Ou seja, só relembrando, estas cores são as mesmas destas cores e elas são como que um passo a passo para a implementação deste conceito de closed loop, tá? Que seria então este passo a passo. Aqui eu também destaquei alguns elementos importantes, né, que eu foquei mais nesta análise. Eu foquei então na parte, quando eu falar mais da quantificação das incertezas e do risco, eu passei por algumas etapas que são, na verdade, etapas prévias, não é, às análises de futuro. Então, eu falei na importância de ter a caracterização de reservatórios sobre incerteza, não é, que foi o que o Manuel estudou, o que o Manuel vos apresentou na aula dele. Eu falei também da importância de gerar os cenários, não é? Ferramentas de sorteio e de amostragem estatística interessantes, não é? O que eu não falei é que é preciso ainda fazer o estudo do CEL, não é? O estudo da aula do CEL que ele apresentou, que seria a assimilação de dados, tá? E aí a gente vai entrar então com a análise de risco inicial, tá? Esta etapa 7, a análise de risco inicial, é aquela
análise que eu mostrei aqui, né? Aqui, certo? Este exemplo seria essa interpretação aqui, tá? Ok, eu quantifiquei o risco, gerei a minha curva de risco, e agora? O que é que eu faço com isso, tá? E aí é que a gente entra com a otimização da produção sob incerteza e análise de decisão, tá? Que é aí que eu coloquei no outro slide e que é uma frase que eu acho que é muito importante todos nós termos em mente, é que se eu fizer toda uma análise muito detalhada, quantificar com muitos indicadores, o risco, a incerteza, a variabilidade, mas se eu não fizer nada com isso, não vai agregar valor ao meu ativo, tá? Então eu preciso de pegar nessas análises e ver como é que essas informações conseguem melhorar as minhas decisões, tá? Então, assim, existe a chance de elas confirmarem o que eu já faria. Tá? Assim, uma das decisões é fazer o que eu já faria se não fizesse a análise, alguma coisa eu faria. Tá? Nem que mais não seja não fazer nada. Não fazer nada é uma decisão, é uma decisão em si. Né? Então, o que é que acontece? Nós temos que pegar nessas informações, entrar num processo, que aí estão essas etapas em azul, que são agora o foco das aulas de hoje para frente, não é? De otimização, como é que eu vou então chegar nessa estratégia de produção sob incerteza do ponto de vista de maximizar o valor, não é, das incertezas, tá? Então aí, elementos importantes, não é, que por isso é que a gente sempre apresenta os 12 passos. Porquê? Porque isto é um fluxo de trabalho e que quando nós chegamos à etapa azul, eu vou precisar de dados muito importantes que das etapas anteriores, tá? Eu vou precisar, como a gente já falou, dos atributos, do range, eu vou precisar de fazer uma amostragem para a criação de cenários, eu vou precisar passar pela etapa de assimilação de dados, como o Célio nos apresentou, para garantir que a gente esteja a trabalhar com cenários que honram todas as nossas medições. E aí eu vou entrar então, fiz análise de risco e agora sim, como a gente falou, ok, aquela curva de risco são centenas de pontos. Fisicamente, para um tomador de decisão, não é fácil analisar toda essa infinidade de soluções, né? Então o que é que acontece? Nós vamos passar desse domínio de umas centenas de modelos, lembrando que já por si elas são uma representação do meu problema, tá? Uma possível representação, e vou escolher um pequeno conjunto de modelos representativos, tá? Representativos do quê, tá? Então, assim, eu trouxe aqui algumas figuras complementares só para lembrar o que eu já apresentei, né? E também para apresentar uma nomenclatura, tá? Então, o que é que são esses cenários representativos, tá? Quando nós temos, então, aqui os nossos PDFs, né, que a gente já falou, a gente entra com uma amostragem estatística, não é? Como é o caso do hiperculatino, pode ser outro, e gera uma ensemble, não é? Esta ensemble, a gente pega nela, não é? Com vários cenários, cada cenário é uma possível combinação desses vários valores de atributos incertos, entra com ele no simulador de reservatórios, não é? Junta-lhe uma calculadora económica, que pode ser qualquer uma, para conseguirmos o que a gente chama de System Outputs, não é? As saídas, não é? Que serão então essas várias séries temporais de NP, fator de recuperação, VBPL, as curvas de risco também. Então, isto é o que a gente chama de saídas, tá? Então, lembrando que este é o que eu queria passar para vocês, porque é importante quando a gente vai entrar na seção dos RMs, que são os modelos representativos, em sigla em inglês, Representative Models, a gente tem que ter a dimensão do o que é que eu quero representar no meu problema, tá? Ou seja, o meu problema é esse, tem um domínio que a gente chama de inputs, que é essa caracterização das várias possibilidades do meu reservatório, eu entro com eles no sistema, que é o simulador, e tenho um de saídas, né? Que são as previsões de produção, injeção e económicas, tá? Eu quero que os meus modelos representativos consigam captar esses dois lados do sistema, a variabilidade desta minha ensemble e a variabilidade das minhas séries temporais e das curvas de risco. Tá? Fazer aqui um parênteses, né? Modelos representativos. Talvez algum de vocês já tenha ouvido o uso dos percentis, tá? O percentil é um indicador extremamente útil, muito usado,
mas ele, lembrando, as ferramentas são úteis, as simplificações são úteis para dado objetivo, tá? Não existe algo que seja adequado para tudo, tá? Os percentis muito usados do que? Booking de reservas, análise de exploração e tudo mais. Quando nós entramos aqui, o que é o percentil? O percentil é, nós temos a nossa curva de risco e vamos pegar em probabilidades-chave, que a gente costuma usar como P90, P50 e P10, que seria então o quê? O P90 nos representa um valor conservador, ou uma estimativa pessimista, de que eu pelo menos tenho 90% de chance de chegar neste retorno, tá? E está garantido, tá? Eu sei que 90% de chance de chegar aqui é garantido. Um retorno mais most likely, ou mais provável, ou mais médio, é o P50, tá? Ou seja, eu tenho 50% de chance de chegar neste valor, tá? A leitura é feita assim, tá? O P10, que é o percentil 10, ele é uma estimativa otimista, tá? Então, eu tenho 10% de chance de chegar neste retorno, tá? Eu só tenho 10% de chance de ter um retorno de 2 bi ou mais, tá? Ou de ter esse retorno, tá? Então, aí, por isso é que a gente também usa essa curva complementar, a curva de risco dessa forma, a CCDF, e não a CDF, como várias pessoas plotam, também é uma técnica correta, não tem nenhum erro, mas nós achamos que a leitura assim é mais fácil, porque senão os percentis ficam invertidos, tá? Então, o P10 é uma estimativa otimista, o P50 é uma estimativa intermediária, ou mais provável, e o P90 é uma estimativa mais conservadora, mais pessimista, tá? Estes indicadores são ótimos. Qual é que é o problema deles? O problema é que o P50 para um dado indicador não necessariamente é P50 para o outro, tá? Este modelo, eu vou escolher aqui um pontinho, tá? Lembram que como complexo é este problema? Nada me garante que o pontinho que dá o valor médio de... Pontinho é o cenário, né, de reservatório. Cujo valor médio dá um valor intermediário para VPL, não necessariamente é o valor intermediário de fator de recuperação, de produção acumulada de dólar, produção acumulada de caixa, assim sucessivamente. Da mesma maneira que o P10, então não necessariamente um valor P10 para otimista para um dado indicador, seja também otimista para o outro. É um problema bem mais complexo e multidimensional, nesse sentido. Então, o que é que acontece? Os percentis, eles são úteis, mas para o nosso problema, em que queremos ter um conjunto de modelos que representem toda esta variabilidade do sistema, e dado que o percentil ele é escolhido olhando apenas um deste conjunto de possíveis indicadores, então é somente com base num, a gente concluiu que a técnica de seleção de modelos por base em percentil não atende às nossas demandas, tá? E foi desenvolvida pesquisa, desde a primeira publicação foi lá em 2004, tá? Depois foi automatizado mais recentemente, com esse conceito de modelo representativo, tá? Em que nós estamos a olhar agora não só para um único indicador de saída, mas sim todo aquele problema de entrada e o problema de saída também, tá? Então, a ideia é essa, ou seja, eu quero uma técnica que me permita passar desta ensemble para um conjunto de cenários mais pequeno. Então, por exemplo, eu posso passar de 200 cenários para aproximadamente 9 ou 10, e que seja uma técnica mais sofisticada do que a técnica dos percentis, tá? E então aí existem na literatura várias maneiras de chegar nessa ensemble. Eu coloquei aqui duas grandes áreas de analisar o problema, e os artigos que, se vocês tiverem interesse, são aqui esses exemplos, tá? Ou seja, lembram que nós falámos que temos várias incertezas de reservatório. Temos incertezas estáticas, como são mapas de porosidade, permeabilidade, e temos incertezas dinâmicas, certo? Como são o KR, PVT, etc., que vão implicar na dinâmica do fluxo do reservatório, nesse sentido, tá? O que é que acontece? Uma grande linha de pesquisa, foca no estudo de modelos representativos, na seleção de modelos representativos, olhando simplesmente aquelas relações geoestatísticas, tá? Ou seja, sabendo que essa é uma das nossas principais incertezas e que ela tem um grande impacto na tomada de decisão sobre o posicionamento de postos, vários autores focam na seleção de realizações geoestatísticas
considerando que as demais incertezas têm um papel menos importante para a análise, ou seja, então elas são importantes sim, mas focam então sobretudo nessa seção das razões estatísticas, tá? Uma outra abordagem, que a gente tem trabalhado mais no ensino, é ver esse problema como um todo, tá? Tipo, as razões estatísticas são importantes sim, nós vamos incluir indicadores para elas sim, mas não só. Então, vamos olhar as demais incertezas, vamos olhar as séries temporais com os indicadores de saída e vamos tentar ver isto como um problema de otimização e tentar encontrar um conjunto de modelos que atendam toda essa variabilidade, tá? Então, não é que uma abordagem é mais correta do que a outra, nem que elas são mutuamente exclusivas. São duas linhas de pensamento, que as duas são válidas e que as duas se encontram em certos momentos, tá? Inclusive, a gente pode fazer uma abordagem de seleção híbrida, incluindo as duas metodologias, tá? Então, aí, desde o de 2004, quando se saiu a primeira publicação sobre esse conceito de modelos representativos, foram feitos vários trabalhos de pesquisa que culminaram no desenvolvimento de uma ferramenta chamada RM Finder, que ela nada mais faz do que automatizar esse processo de seleção de modelos representativos, tá? Então, o que é que ele vê? Ele vê esse problema como um problema de otimização, em que ele quer selecionar um conjunto de modelos que consigam representar a variabilidade da entrada, que são os atributos incertos, a variabilidade da saída, que é as curvas de produção, injeção económicas, dado que o que eu quero é um conjunto de RMs, não é? Que ele vai me dar isso, e ele vai também estimar a probabilidade de cada RM, tá? Não necessariamente os meus representativos, geralmente não acontece, são equiprováveis, tá? Dependendo do meu problema, provavelmente alguns modelos vão ter uma probabilidade maior do que outros, tá? Então, basicamente a ideia é essa, tá? Então, está aqui um exemplo do que é que seria, então, isso mais visual agora, né? Em verde temos a ensemble, a vermelho temos o conjunto de modelos representativos, e aqui nos histogramas são as PMFs, não é? A função de distribuição destas variáveis discretas. Temos aqui uma com 3 níveis e um outro atributo em 5 níveis. Temos aqui exemplos de 2 crossplots, não é? Então, NP contra WP, fator de recuperação contra NPV, são só 2, tá? Então a gente vai ter muito mais. Todos aqueles indicadores que a gente usar, se eu tiver produção de gás, se eu tiver injeção de água, se eu tiver mais indicadores, eu vou fazer esse crossplot de todos eles, tá? E aí temos também as curvas de risco. Novamente, são 2 exemplos somente. Aqui, NP e NPV, mas usamos muito mais indicadores, tá? Então, estão vendo que a verde a gente tem as PMFs da Ensemble e a vermelho a dos RMs, que neste exemplo são 9, ficaram bem próximas. Então, a gente está a passar de um problema com 200, acho que neste caso é 214 cenários, para 9 modelos representativos que conseguem captar de uma forma satisfatória essas frequências dos atributos discretos e ainda a dispersão das minhas crossplots e das curvas de risco, tá? Então, essa é que é a ideia, tá? Por isso é que, e se eu usar somente uma técnica baseada em percentis, que vai olhar simplesmente pontinhos em uma curva de risco, nada me garante que isto esteja bem representado, assim como isto, assim como isto, assim como isto. Na verdade, a chance disso acontecer é muito baixa, tá? Então, aí a gente passa para um conjunto de centenas de modelos, para um conjunto de alguns modelos, tá? Que vão ser extremamente importantes na tomada de decisão sobre incertezas, tá? E qual é que é a premissa para as etapas seguintes que eu vou explicar? É que, se eu assumir que o meu processo de seleção de modelos representativos foi bem feito, eu consigo assumir que os meus modelos representativos representam a minha ensemble, tanto a variabilidade na entrada das PDFs como na saída das séries temporais. Consequentemente, se eu estudar as diferentes estratégias de produção para cada um destes cenários, eu vou chegar nas possíveis formas de desenvolver e gerenciar este reservatório, tá? Então, essas são as premissas. Se o subconjunto de RM for bem escolhido, eu consigo analisar as diferentes formas de desenvolver e gerenciar o meu campo,
tá? E aí que entra a otimização sobre a incerteza, tá? Então, a parte da otimização em si, eu acredito que o Vinícius é capaz de falar um pouco mais. Aqui eu vou falar mais sobre essa visão das diferentes formas de tratar o problema de otimização sobre a incerteza. Então, eu não vou falar sobre a operacionalização da otimização, vou falar sobre os conceitos de otimização. Tá? Eu posso abordar o quê? Eu posso, isso vão ser importantes também lá na parte lá na frente. Existem hoje duas grandes linhas de otimização sob incerteza. Uma é a chamada otimização robusta, em que eu faço o quê? Tá? Eu vou escolher uma única estratégia, ou seja, uma única posição de postos, uma única plataforma, um único cronograma de postos, tudo mais, que na média dos meus modelos seja bom. Tá? Ou seja, a cada iteração do processo de otimização, eu vou calcular um indicador, por exemplo, o VPL, para cada um dos cenários daquela estratégia, vou calcular o VME e assim sucessivamente. Então, o que vai, a função objetivo, não é? O que vai estar a conduzir a evolução da minha otimização vai ser um valor esperado para a média dos cenários. Ou seja, o final do processo vai ser uma única estratégia de produção que não vai ser ótima para nenhum dos cenários, tá? Não vai ser muito boa para nenhum, mas também não vai ser muito ruim para nenhum. Então, vai estar ali boa na média dos cenários. Uma outra abordagem é o que nós chamamos de otimização nominal, tá? Então, a gente vai pegar, se são 9 modelos operativos, este exemplo que coloquei de figuras, mas nós trabalhamos normalmente com 9, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 9 processos de otimização, um para cada RM, e vou chegar no quê? Na melhor estratégia específica para este modelo, na melhor para este e assim sucessivamente. Então, no final, eu vou ficar com um conjunto de possíveis estratégias de produção que nós chamamos de especializadas. Elas são estratégias especializadas para um dado cenário incerto. Tá? As duas abordagens são interessantes, são igualmente importantes e não são competitivas, elas são complementares. Tá? Lembrando que, se eu estou a fazer uma otimização sobre incerteza, no final eu vou escolher um número de postos, eu vou fazer uma certa perfuração, não vai haver várias formas, eu no momento vou ter que fazer uma decisão, mas até lá chegar, para eu tomar uma decisão informada e o melhor possível, eu preciso de entender quais são as diferentes formas de ótimas para os diferentes cenários e também qual é que é uma forma média para aqueles atributos que eu não consigo ou esclarecer ou mudar. Se eu tiver só uma opção e tiver que escolher hoje não poder fazer mais nada, essa seria uma opção. Mas eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, aqui eu já falei, naquele slide, que é aqui só para a vossa consulta, tá? Que é aqui que eu queria entrar agora, tá? Que é o quê? Como é que eu vou, então, passar desse conhecimento, incertezas, ensemble, modelos representativos, otimização, ok, acabei a otimização sobre incertezas, fiquei com conjuntos de produção possíveis para o desenvolvimento do campo, o que é que eu vou fazer agora, tá? Aí a gente entra na análise das decisões para gerenciar a incerteza, tá? Que a gente classifica em 3 grandes domínios, tá? E aí, vocês depois, no final, a ideia é fazer esse raciocínio para conseguirmos chegar, então, tentar conectar tudo e perceber como é que a gente chegou até aqui, tá? O que é que eu estou a falar já agora, antes de concluir o raciocínio anterior, que é um momento importante. Com a informação, flexibilidade e robustez, são diferentes formas de gerenciar a incerteza, tá? Quando a gente fala em gerenciar a incerteza, tomar decisões de forma que eu consiga me proteger dos riscos e não perder as oportunidades caso os meus cenários sejam mais otimistas e eu consiga, de facto, maximizar a recuperação daquele ativo, tá? Quando falamos em abordagens baseadas em aquisição da informação, o target é a incerteza em si, tá? Ou seja, eu quero entender melhor sobre o meu reservatório antes de tomar uma decisão, tá? Ou seja, eu vou fazer mais uma aquisição sísmica, vou perfurar mais um posto de avaliação, vou fazer mais algumas análises laboratoriais, então eu vou investir em mais informação antes de eu escolher a minha ação, ou seja, antes de eu decidir como é que eu vou desenvolver e gerenciar o campo. Quando a gente fala em flexibilidade e robustez, é uma abordagem bem diferente, tá? Aqui o target é o sistema de produção em si, tá? Não tanto a redução da incerteza, ou seja, a gente entende que hoje aquilo é a melhor
com base no conhecimento atual, que eu assumo, aquele conhecimento incerto e imperfeito, qual é a melhor forma de eu ter um sistema de produção que se consiga ser insensível às incertezas, e no sentido em que ele consiga ter um bom desempenho lá na frente, mesmo que eu hoje não saiba mais sobre o meu reservatório. Porque a aquisição de informação, ela é boa, mas há certo tipo de elementos que são passíveis de serem esclarecidos. Se eu tiver incerteza no contato óleo-água, eu posso perfurar mais um ou outro poço e conseguir entender melhor. Se a minha incerteza mais importante, a que está a condicionar a minha decisão, for o preço do barril de venda das commodities, aí não há muito que eu possa fazer, não há informação, eu posso, como já dei o exemplo no início da aula, contratar consultorias, mais experts, mas eles vão fazer modelos futuros, eles não vão nunca conseguir eliminar essa incerteza, não é? Então, há certas incertezas que nós temos que aceitar que aquilo é todo o conhecimento que a gente consegue sobre elas, e então eu tenho que proteger o meu sistema de produção de maneira a que ele consiga ser insensível, no sentido de conseguir ter um bom desempenho lá na frente, tá? E aí, as modificações, o que vai diferenciar flexibilidade e robustez é o tipo de proteção. Se é uma proteção ativa, né, que aí a gente entra no conceito de flexibilidade, o meu sistema é flexível no sentido em que a gente consegue ir reagindo à medida que a gente entende melhor o reservatório e fazendo adaptações ou ações. Num sistema robusto é uma proteção passiva. A estratégia que eu consegui escolher para ela, para o meu campo, na média vai dar bom. Tipo, a ideia não vai dar muito ruim, também não vai dar muito ótimo, mas vai estar ali naquele desempenho médio esperado, tá? Então, assim, estas três abordagens são complementares. Ambas têm que ser vistas com a visão tanto de explorar os upsides como de mitigar os riscos, porque elas têm diferentes funções complementares, também podem ter funções competitivas, tá? Então, o mesmo problema pode ser resolvido adquirindo informação, através de robustez, através de flexibilidade, e aí é que vai também entrar essa análise de decisão, ver, dado os investimentos, dado as implicações que adquirir mais informação tem, ou adquirir flexibilidade tem, qual é que economicamente é a solução mais interessante. Por exemplo, quando a gente fala em adquirir informação, normalmente está a falar que vamos postergar, né, a nossa decisão de desenvolvimento, vou desenvolver mais tarde, ou seja, vou ter o first oil mais tarde, e sucessivamente, para hoje eu ir adquirir mais dados e conhecer melhor. Quando a gente vai para a flexibilidade, eu não vou adiar essa decisão, eu vou manter o meu cronograma mais cedo, eu vou ter o first oil mais cedo, mas eu vou ter um sistema de produção mais caro. Por exemplo, vou investir em computação inteligente, porque eu não sei exatamente como é que é, então talvez eu vou investir essa flexibilidade. Ela pode não ser precisa, né? Eu posso nunca vir a utilizar aquela válvula, mas eu prefiro pagar por algo que me vai proteger o meu sistema lá na frente e não esperar ter o first oil lá mais tarde, tá? Então, esse processo é complicado, e ele é complicado por ser multifatorial e por depender de uma multiplicidade de fatores, tá? Então, aqui as definições que eu expliquei agora, tá? Então, os exemplos que eu já dei, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses elementos, tá? Então, vou da informação, também novamente tem aqui uma explicação, mas a ideia é o quê? A ideia é que nós vamos o quê? Fazer toda essa explicação que eu já falei, mas como é que a gente calcula esse valor da informação? Tá? O valor da informação, a gente vai calcular o valor esperado do projeto, neste caso estou a usar o VME, que seria algo mais simples, mas podemos ser outros indicadores mais complexos, que entrem com o risco, o upside, etc. E vou fazer esse delta entre o valor do projeto com a informação, em que já vai ter, a informação vai ter, já eu vou conseguir ter uma decisão mais informada, não é? Eu vou ter uma decisão mais adequada a um cenário que eu já vou conhecer melhor, versus o valor do meu projeto sem informação. Eu vou ter um valor esperado da informação. Qual é que é a principal raciocínio quando a gente trabalha com o valor da informação, tá? O valor da informação é uma parte muito importante que talvez não tenha explicado ainda bem. Quando a gente fala em valor da informação, a gente pode ter classificado dois tipos de abordagens, né? O nosso foco aqui, né, que é o foco da análise de decisão, são análises
antes da informação ser adquirida, tá? Então, eu estou a estimar a expectativa de que eu consigo de melhor conhecimento do dado atributo incerto e, consequentemente, qual seria a decisão que eu tomaria para chegar no quê? Numa seguinte resposta. Duas coisas. Primeiro, essa informação tem potencial de mudar a minha decisão ou não? Ou, por exemplo, eu estou indecisa entre uma plataforma maior ou menor, não é? Eu vou lá fazer a análise, tá? Com a informação, sem informação, com o conhecimento atual de hoje, eu escolheria a plataforma menor, porque na média foi como deu o maior VME. Mas aí eu vou fazer o valor da informação. Se eu souber que o volume é X, que plataforma é que eu escolheria? A grande ou a pequena? E se o valor for Y? Qual plataforma é que eu escolheria? A maior ou a menor? São diferentes. Ambas as possibilidades, eu vou tomar a mesma decisão ou tomar uma decisão diferente. Tá? Então, é uma das principais elementos da análise da informação, é entender as implicações de eu conhecer mais. Tá? Isto na escala de reservatório, que é quando a gente está a falar. Tá? Eu quero saber se vale a pena, se eu com mais informação, eu vou conseguir melhorar ou tenho a possibilidade de melhorar a minha decisão. Tá? Algumas implicações. Este conceito que eu estava a dizer de existe a possibilidade de melhorar a informação é uma abordagem, uma visão ao nível de reservatório. Não é uma frase consensual ao longo de todos os artigos, de todos os decisores, todas as empresas, porque, de novo, vai entrar o objetivo estratégico da empresa, vai entrar o nível de portfólio, porque, por exemplo, para uma empresa que tenha um portfólio de assets, adquirir mais informação num dado asset até pode não mudar muito a decisão que ele vai tomar ali, mas vai agregar conhecimento à empresa que vai lhe permitir tomar melhores decisões dos outros assets do portfólio. Tá? Pode ser interessante. Outra coisa também, informação pode ser interessante, o facto de conseguir simplesmente reduzir a incerteza e ter uma estimativa mais precisa dos volumes in place e do fator de recuperação, vai dar mais confiança aos acionistas e vai melhorar algo na empresa. Isso para eles a informação tem valor. Tá? Então, assim, nós temos de novo entender os conceitos que se aplicam ao problema que estamos a estudar. Nós aqui estamos a estudar ao nível de um único asset, se vale a pena para aquele asset adquirir informação ou não. E nesse contexto do asset que nós estamos a estudar, a informação está a ser adquirida num sentido de tomada de decisão, em que eu não sei a decisão que quero tomar, o que é melhor, se o que é melhor na média, mas eu sei que se eu puder souber especificamente como é que é o meu reservatório, eu vou conseguir melhorá-la. Nesse caso, a informação é feita nesse sentido, tá? Então, tudo antes de a gente adquirir informação, a gente está a fazer essas estimativas. Um outro elemento muito importante, que é preciso também termos aqui em consideração, que eu também coloquei aqui no slide como tópico de estudo, é que a informação não é perfeita, tá? A chance de a informação reduzir 100% a minha incerteza é praticamente nula, tá? Ele vai melhorar o meu conhecimento, mas não vai eliminar a incerteza, tá? Então, nesse sentido também é muito importante. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar esta teorema de Bayes, tá? Que é uma metodologia já muito bem estabelecida na literatura, para nós fazer basicamente brincar com as probabilidades e tentar entender, dado que a informação é perfeita, e dado que é assim que este tipo, e dado o meu conhecimento atual, eu vou ter este novo cenário de probabilidades, tá? Ou seja, é uma estimativa difícil e complexa, muito baseada em conhecimentos de outros casos, mas que se faz necessário para tomar uma decisão informada, tá? Uma outra linha de análise da informação já é uma análise pós-mortem, não é? Que nós já adquirimos a informação, por exemplo, Clínica 4D. Muitas vezes as aquisições já estão pré-programadas e já vão ser feitas independentemente. E depois foi feita uma análise para trás de quão útil foi aquela informação para o nosso processo, tá? Aí está-se a quantificar o valor da informação numa análise pós-mortem, numa análise que já foi feita. O nosso foco aqui, estamos a olhar sempre para o futuro, né, que é o foco da palestra de hoje para frente, é como é que eu consigo melhorar a minha decisão face à incerteza, tá?
Aqui alguns conceitos mais específicos, vou da informação que eu vou deixar aqui para vocês consultarem, com alguns exemplos de alguns artigos muito didáticos. Então eu coloquei aqui algumas referências, este livro do professor Bratvold e do professor Beck, que é muito interessante, da SPE, eu posso disponibilizar se quiserem, e esse artigo também sobre o professor Beck, que nos ensina como é que a gente consegue, de uma maneira bem simples, estimar o valor da informação. Aqui são problemas um pouco mais simples que a gente trata na engenharia de resultados hoje em dia, pelo menos a nível do UNICI, a gente está a tentar levar estas ideias um pouco mais para frente, né? Mas o conceito é precisamente este, e são exemplos super didáticos que eu recomendo que todos vós vejam as referências, tá? Então eu vou passar, eu coloquei aqui mesmo como exemplo, e vou passar para a parte da flexibilidade, tá? Então agora, nós, entrando na flexibilidade, estamos já a tratar do sistema de produção em si, tá? O conceito é exatamente o mesmo, tá? Eu vou estimar... uma coisa que eu sempre falo da informação, que é importante, é que eu falei só numa única parte, né? Que é o potencial da informação melhorar a nossa decisão, que é o que a gente quer fazer, né? Mas o outro segundo elemento muito importante no cálculo da informação é saber se eu vou conseguir pagar essa melhoria, assim, ou seja, se eu não souber mais e eu tomar informações com base no conhecimento que eu tenho, eu vou ter um retorno de 1 milhão, tá? Se eu conseguir ter essa informação e conseguir melhorar a minha decisão, o meu retorno vai ser de 1,5 milhão, tá? O que é que isso significa? Eu vou ter um valor de informação de 500 mil. Logo, se adquirir aquela informação custar mais do que 500 mil, não vale a pena, em termos monetários, tá? Eu vou estar a pagar uma informação, sim, eu vou estar a tomar uma decisão mais acertada, eu vou conseguir recuperar mais, né, ter um VPL maior, mas dado que eu vou ter que descontar ao meu VPL o valor que eu paguei por aquela informação, em termos de VPL, não compensa, tá? Mas aí, por isso é que o problema, de novo, não é tão simples. Para uma empresa cujo objetivo seja melhorar o fator de recuperação, porque para ele é muito importante maximizar o retorno, a recuperação dos recursos naturais, aí já é outra análise. Por isso é que os nossos indicadores têm que ser sempre muito bem escolhidos. Tá? Flexibilidade, exatamente a mesma análise. Não é? Eu vou estimar o valor do meu projeto sem flexibilidade, o valor do meu projeto com flexibilidade e ver o valor esperado. Tá? A diferença aqui é que eu não vou estar mais a trabalhar com probabilidades dos cenários, não é? Aqui a probabilidade dos cenários não vão mudar. Aí essas análises estão naquelas árvores de decisão que eu acabei por optar por não entrar agora aqui na aula, tá? Se der tempo no final, e se alguém tiver interesse, eu posso explicar. Daí, qual é que é uma grande vantagem da flexibilidade face à informação? É o que eu já falei. Possibilidade de tratar incertezas endógenas e exógenas, tá? Como, por exemplo, o preço no óleo. Dado o Brent hoje, eu sei que o melhor que eu consigo pagar é esta estratégia. Mas se lá na frente o Brent subir, talvez seja interessante eu perfurar mais alguns poços, não é? Porque eu consigo pagá-los, etc. Então, talvez a minha plataforma hoje tenha que ser desenhada de tal modo que consiga acomodar lá na frente conexão de mais poços, o tratamento de um volume maior de fluidos por dia, e assim sucessivamente. Então, a análise de flexibilidade é essa. Nós vamos fazer o quê? Vamos quebrar a decisão que seria tomada hoje em uma sequência de ações, tá? Que vão ser tomadas à medida que o conhecimento vai chegando, tá? Porque a gente sabe, à medida que começar a produção, vai chegar a produção, eu vou utilizando os meus modelos de simulação, eu vou ter mais informação inerente à própria produção, e eu vou conseguir melhorar. Então, eu vou ter reações à medida que eu vou saber melhor, tanto da produção como das decisões exógenas. Se lá na frente, em algum momento, o Brent subir, tá, aí eu vou entrar com mais elementos. No voo da informação, a gente falou que a informação tem um custo, né? No custo, também, em algum momento, eu falei que tem um impacto negativo no VPL, porque eu posso, muitas vezes, ter que postergar a minha produção, first oil, não é? No caso do valor da flexibilidade, os desafios, né, que tem que se entrar no cálculo económico é o quê? É que o sistema flexível é mais caro, tá? Por exemplo, postos convencionais versus postos com computação inteligente, né, são mais caros. E dependendo
do que pode necessitar de custos de implementação. Tá? Por exemplo, se eu fizer, esse exemplo que eu disse, a minha plataforma foi desenhada de tal modo que eu lá na frente, se eu quiser perfurar mais alguns poços por conta, para aproveitar essa subida do preço do óleo, eu vou lá na frente fazer algum tipo de intervenções no meu sistema de produção, que já está implementado, para conseguir acomodar essa adição essa modificação do sistema. Tá? Então, esses elementos têm todos que entrar no cálculo. A gente tem que entrar no cálculo dos benefícios e também com os potenciais elementos negativos do nosso fluxo de caixa. Tá? A análise é exatamente a mesma. É sempre feito na forma de análise de árvore de decisão, tá? Que eu vou aproveitar agora só a falar aqui um pouquinho mais breve. Quando falámos lá atrás na árvore de derivação, a gente fazia todas as combinações possíveis dos cenários. Aqui essa árvore de decisão é diferente, porque ela vai combinar ações com chances, ações que eu vou escolher. Neste exemplo, nós estamos a trabalhar duas situações. Temos incerteza na capacidade do aquífero manter a pressão no reservatório, não é? Então, temos 3 situações, tá? Instalar injeção, perfurar poços injetores, tudo mais, desde o primeiro dia. Optar por, isso é um exemplo muito simples, né? Um pouco antigo. Não injetar de todo, ter uma depleção primária, ou ter um sistema flexível em que a minha plataforma consegue acomodar lá na frente, se eu de facto perceber que o aquífero não tem a capacidade de manutenção de pressão que eu pensava, instalar essa injeção lá na frente. Então, isso é a decisão, tá? Eu vou tomar essa decisão, cada um dos cenários tem uma probabilidade, né? O aquífero pode ser que eu chamo strong, medium ou weak, e em função disso eu vou ter uma árvore que vai modelar as minhas decisões, tá? Então, e aí eu vou conseguir calcular o VME de cada uma dessas decisões e calcular então o valor da flexibilidade. Tá? Não vou entrar então aqui em mais detalhes. Por último, o conceito de robustez é um conceito também muito interessante, que complementar à flexibilidade. Estamos de novo a não diferir a decisão de desenvolvimento, vamos decidi-la hoje, mas ao contrário da flexibilidade, a robustez é um sistema é estático, no sentido em que nós não vamos fazer essas reações ao longo do tempo para ir melhorando, não é, o meu desempenho da minha estratégia. Então, a gente pode até classificar, e alguns autores classificam como proteção passiva, não é? A gente tem uma estratégia passiva para nos defendermos contra a incerteza, tá? No caso da robustez, ela também é interessante, não é? Como eu já tinha falado, por exemplo, na flexibilidade da informação, a gente tem sempre que fazer em relação ao quê, não é? Então, a gente está a ser robusto em relação a quê, tá? Então, ela é sensível à incerteza em que aspecto, tá? Então, nós queremos garantir que, pelo menos, alcancemos um certo nível de recuperação. Então, eu vou definir um certo nível, um número de poços, tal, uma plataforma grande o suficiente para não haver restrições para eu conseguir chegar naquela robustez de produção, tá? Se o meu objetivo, entendemos, é minimizar as minhas perdas, é ter um retorno aqui menos incerto, tá? Mais certo, mas menos sensível a essas perdas, eu vou fazer um investimento menor, não vou ter uns ganhos imensos, mas vou garantir ali um retorno médio, tá? Então, isso é muito importante, tá? E uma principal forma de eu chegar nessa estratégia robusta é naquela otimização robusta que eu apresentei lá atrás com os modelos representativos, tá? Mas também existem outras formas, que foi o que eu coloquei aqui na segunda parte, daqui das informações, mas que eu vou passar agora, tá? Eu queria falar deste exemplo para deixar mais claro, de um exemplo muito clássico da literatura, que foi aqui publicado neste artigo, sobre um exemplo de robustez, tá? Que acho que talvez possa ser um exemplo mais... Flexibilidade acho que talvez seja mais fácil de enxergar, e informação, robustez também acho que nem sempre é assim tão fácil. Esse caso aqui é um caso real, não é? Que foi publicado, exemplo exatamente para ser muito didático. Havia aqui uma incerteza, passa uma falha, tá? E havia incerteza na condutividade dessa falha, tá? Então não sabiam se ambos os setores estavam conectados ou não, tá?
eu não lembro a probabilidade de cada nível, mas eu lembro que era mais provável a falha ser totalmente condutiva, tá? Talvez, não sei se era 70% contra 30%, era algo assim. Ou seja, na média, olhando a solução de colocar todos os produtores de um lado e todos os injetores do outro, era a melhor estratégia, tá? Considerando que 70% de chance de ter o retorno, era maior, tá? O que é que acontece? Se acontecesse estes 30% de chance da falha ser selante, essa estratégia ia ser péssima, ia estar a pressurizar um setor, ia estar a drenar outro, então isto não ia funcionar de jeito algum, tá? Então, o que é que foi desenhado? Um posicionamento de posse robusto, tá? Em que foram posicionados produtores e injetores em ambos os lados, que não tinham um retorno tão bom quanto este, mas no caso de falha ser selante, não ia ter um retorno péssimo que nem esse, tá? Então, esse aqui é o exemplo, né, assim, de como é que ficou o VPL no cenário ótimo, tá? E no cenário robusto, tá? No caso ótimo digo, na estratégia ótima para aquele cenário, não é? Tínhamos esse valor de VPL no caso otimista, tínhamos esse valor de VPL no caso base e tínhamos esse valor de VPL no caso pessimista, tá? Que era o caso da falha ser selante. Tínhamos um retorno de 100 milhões versus 800 milhões com um retorno médio de 600 milhões. Era a estratégia de colocar postos de injetores de um lado e produtores do outro, tá? Optando por aquela estratégia robusta, né, em que espalhamos os postos por ambos os setores, a gente vê que a estratégia ficou insensível à transmissibilidade da falha. Tá? Então, qualquer cenário de transmissibilidade daquela falha, as estratégias iam desempenhar de forma semelhante. Tá? O que é que aconteceu? A gente perdeu este VPL máximo caso este cenário acontecesse, mas também garantimos que isto não iria acontecer. Tá? Então, a estratégia robusta é esta. A gente toma uma decisão hoje, que não vai ser mudada lá na frente, não é? Mas deixa o meu sistema insensível ao que está a ser crítico para o meu problema, tá? Como é que eu poderia ter resolvido esse problema com a informação? Poderia ter perfurado um poço no setor que não estava perfurado e tentar fazer algum teste a ver se havia conexão dos setores, isso eu conseguiria resolver com a informação. Eu poderia fazer um desenvolvimento modular, não é? Que seria, então, por exemplo, um sistema mais flexível, em que eu ia perfurando poços com um cronograma mais espaçado, em que eu iria, então, tentando entender como é que era essa continuidade da falha e em algum momento eu iria conseguir chegar numa estratégia mais próxima a esta, se ela se revelasse a falha condutiva. No caso, de exemplo, eles optaram por um desenvolvimento robusto, tá? Em que colocaram as falhas os injetores produtores de ambos os lados deste exemplo. Tá? Então aqui eu coloquei este slide, até o resultado do Luís Otávio, que é um aluno que trabalhou muito com essa abordagem de estratégias especializadas, tá? E também para concluir esse exemplo, né? Então, eu falei lá atrás, comecei por falar, que temos duas maneiras de fazer a otimização sob incerteza: a otimização robusta e a otimização nominal, em que cada uma delas vai mudar elementos diferentes, tá? Por que essas duas abordagens são importantes, tá? Porque elas vão me permitir fazer esta escolha de informação, flexibilidade ou robustez de uma forma muito mais embasada do que se eu não tivesse as estratégias. Porquê? Se eu tiver estratégias nominais, não é, especializadas para cada um daqueles cenários, ou seja, neste exemplo, eu iria ter 3 estratégias nominais, tá? Uma ótima para este cenário, uma ótima especializada para este e outra ótima especializada para aquele. Eu ia logo quantificar as semelhanças e as diferenças entre as estratégias. Ok, elas são semelhantes em quê? A plataforma é idêntica para todas, tá? Então aí eu já sei que eu não preciso me preocupar com isso. O número de postos é idêntico entre as estratégias, tá? Aí também já sei que não preciso me preocupar. A posição é idêntica entre as estratégias ou não? Ok, é muito diferente. Como é que eu posso mitigar isso? Tá? Informação vai-me resolver? Sim ou não? Flexibilidade vai-me resolver? Sim ou não? Robustez vai-me resolver? Ok, nesse caso, após fazermos o cálculo da informação da robustez e flexibilidade, vimos que robustez foi a melhor estratégia. No caso, não sei se foi nesse cálculo, mas eu imagino que foi algo que eles tomaram uma decisão embasada, não é?
Então, a ideia é essa, é nós com as estratégias especializadas, em que cada uma delas me mostra a melhor forma de desenvolver os diferentes cenários do reservatório, não é? Lembrando agora a importância de eu passar de uma ensemble de centenas de cenários para 9 modelos representativos, 3 ou 10, porque aí o usuário consegue comparar esses cenários, fazer uma análise mais especializada e dedicada das diferentes formas de desenvolver o campo, e aí eu consigo agregar mais um elemento à minha análise, não só entender as incertezas, a variabilidade delas nas minhas saídas, não é? Na minha previsão da produção, no VPL, etc., como também entender e quantificar, ver diferenças, semelhanças entre as diferentes formas de desenvolver o reservatório. E eu consigo tomar uma decisão bem mais embasada sobre qual dos elementos eu consigo e devo tratar com informação, qual deles não é possível de tratar de outra forma, então eu vou ter que pegar o robusto, por exemplo, posicionamento de poços, quando não é esse exemplo assim tão didático, com uma falha, que é mais dependente da distribuição petrofísica, aí posicionamento de poços robusto normalmente é a melhor forma de lidar. Se a incerteza está na plataforma, talvez a gente consiga pensar em alguma plataforma com capacidade de ser adaptada lá na frente. Se o problema é acerca de heterogeneidades verticais, eu posso pensar em pós-computação inteligente, que eu consiga fechar algum setor do meu poço. Então, a ideia é essa, eu consigo fazer uma análise de decisão bem mais embasada com base em estratégias nominais. Tá? Conclusões, tá? Do que eu apresentei hoje. Tá? Então, eu vou sumarizar a aula com a sequência dos 12 passos, né? Então, na análise que eu falei hoje, né, eu foquei nestas etapas do processo, tá? Na caracterização, né, que é o elemento mais importante de começo do nosso estudo, né, em que nós vamos pegar todo o conhecimento atual, caracterizar na forma de PDFs e PMFs todos os meus atributos cujo conhecimento é incerto, tá? Aí eu falei que, aí a gente precisa de trazer isto para a dimensão da simulação, né, e que eu consiga obter previsões sobre incerteza, eu preciso de construir o que a gente chamou de cenários, tá? Usando ferramentas de amostragens para estatística, e do qual nós recomendámos o uso do hipercublatino discretizado com geoestatística. Aí eu falei que a gente com estes cenários, tá, consegue fazer a nossa análise de risco inicial. Tá? Então, vamos ter uma estratégia base, né, que o Vinícius irá falar mais na palestra que eu ministrar, uma estratégia base, e vamos ter uma estimativa inicial. Tá? E essa estimativa inicial vai nos dar logo uma indicação de como é que é o nível de risco do projeto, se é um projeto que afinal já tem poucas informações, vejo que o nível de risco é bem baixo, eu já posso seguir com essa mesma estratégia de desenvolvimento, que nos nossos exemplos de estudo tem-se mostrado que não é o caso, então a gente passa para a etapa de seleção dos modelos representativos, em que a gente vai tornar este problema gerenciável pelo decisor, não é? Seleciona modelos representativos, passas o teu problema de centenas de cenários para menos de uma dezena, fazendo a otimização de estratégias de produção nominais, não é? Então, temos uma estratégia especializada para cada uma desses modelos representativos, bem como fazemos a otimização robusta, em que temos uma estratégia que é ótima, que é boa na média dos cenários, mas não é ótima para nenhuma. Eu pego nesses elementos, nestas estratégias, e vou verificar em quais delas há consenso na decisão, em quais delas não há consenso na decisão. Tá? Se o número de postos é o mesmo, ou muito parecido entre as estratégias, esse é um dado que eu não preciso me preocupar, tá? O decisor já sabe. Independentemente da incerteza, eu já sei que eu vou perfurar 10 postos. Tá? Naquelas variáveis de decisão que apresentem muitas diferenças, não é? Cujo valor seja muito diferente entre várias estratégias, aí vamos fazer análise. Como é que eu posso gerenciar isso? Como é que eu posso melhorar isso? E no final, então, a gente vai terminar nossa análise de decisão com uma estratégia que vai combinar elementos de informação e ou flexibilidade e ou robustez. Tudo o que seja necessário para a gente chegar e desenvolver o nosso campo da forma mais otimizada possível. Tá?
aí a gente vai, é isso que os nossos trabalhos mostram, que a gente consegue, com esse processo, melhorar muito a curva de risco do projeto. Isto foi o nosso resultado de um trabalho passado, acho que até eu mostrei lá naquela análise das 3 curvas, né? A curva vermelha é uma curva final que vai combinar várias decisões, tá? Ou seja, lembrando que uma curva é uma estratégia de produção. Essa estratégia de produção não precisa ser estática ao longo do tempo, não tem que ser necessariamente uma posição de poços, um número de poços e ficou assim. Não, essa estratégia pode ser dinâmica ao longo do tempo. Pode ser que no tempo 1 eu perfurei 5 poços naquela posição, no tempo 10 eu perfurei mais 3 e no tempo 50 eu mudei a minha estratégia de injeção lag, eu passei agora a ter um poço que só descarta. Então pode ter evolução ao longo do tempo daquela estratégia, mas o que ela vai representar essa curva de risco é todo este processo que a gente fez as análises, como é que é feita esse desenvolvimento e o gerenciamento do campo, embasado num conjunto de triggers, não é? de regras de controle, que vão ditar com que base é que nós vamos então mudar esse gerenciamento, seja uma medição, seja uma nova informação, seja algo que vai nos então disputar essas mudanças, tá? Daí, as últimas conclusões na forma de texto que eu coloquei aqui foi basicamente o que eu já tinha falado, não é? Acerca das decisões no desenvolvimento dos campos de petróleo, não é? A gente falou destes elementos, falamos que temos várias fontes de informação, de incerteza, falamos que na importância de integrá-las com a otimização de estratégias de produção e seleção, visto que existe uma importante dependência entre uma e outra, e aqui entra a importância da simulação numérica, tá? E que é obrigatório, na maioria das vezes, fazer simplificações, o que também a gente falou, que elas são dependentes do objetivo do estudo, então não há uma simplificação única. Tá? Em relação à análise de risco, a gente viu que o que ela faz é fazer essa estimativa probabilística das previsões económicas, produção e injeção, tá? E que a gente consegue isso através de geração de cenários baseados em amostragens geostatística, né? Amostragem estatística, desculpem, no caso nós usamos este método, e que a gente usa essas previsões para fazer uma análise de risco do nosso processo, tá? Então, quantificar todos aqueles indicadores e que a análise de risco em si não tem valor se nós não pegarmos nela para trazê-la para a nossa tomada de decisão, tá? E quanto à análise de decisão, a gente viu que é fundamental que a gente olhe para a incerteza como um leque não só de problemas, mas de oportunidades, tá? E que existem várias formas que devem ser vistas de forma complementar e várias vezes elas podem ser competitivas. Então, se eu posso resolver um dado problema de várias formas, eu tenho que quantificar qual o valor de cada uma delas para eu conseguir tomar uma decisão bem informada, porque todas elas têm custos, né, e implicações. E mostrei também, ou tentei mostrar, a importância do uso dos modelos representativos, que eles são fundamentais para a gente conseguir quantificar essa necessidade de fazer mudanças na estratégia ao longo do tempo, tá? E que só uma abordagem como esta que os 12 passos propõe é que nós conseguimos chegar nessa, maximizar o retorno então do nosso projeto. Bom, acho que era isso, espero ter falado no tempo, acho que ainda temos agora 20 minutos finais, ela termina ao meio-dia para questões. Suzana, eu vou parar a gravação aqui, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, pessoal. Professor, obrigada.